Graça e paz, queridos. Uma boa tarde a vocês. Excelente sexta-feira. Que Deus abençoe a sua vida. Que nós possamos, nesse momento, estarmos entrando na presença do Senhor para aprender um pouquinho mais do que o Senhor tem para nós no estudo bíblico. A sexta-feira, às 4 horas da tarde, às 16 horas, nós nos encontramos para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. E eu agradeço muito de você estar comigo essa tarde de sexta-feira e que eu possa trazer ao seu coração uma luz, um pouquinho com relação a esse estudo, porque é importante nós aprendermos sempre a palavra do Senhor. E eu queria convidar você para entrar na presença de Deus agora, para que nós possamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que venha com a luz do Espírito Santo para falar conosco e que nós possamos estar com o coração aberto para ouvir e aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Convido você a orar, se tiver uma pessoa perto de você, chama ela. Vamos orar ao Senhor e pedir que o Espírito Santo de Deus venha falar para nós esta tarde, que possamos estar com o coração cheio da vontade de aprender um pouquinho mais sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Ore comigo, por favor, que nós possamos entrar na presença do Senhor com ações de graça em nome de Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede, esse momento que nós temos a oportunidade de nos encontrarmos via online e que possamos aprender um pouquinho mais da Sua palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha em nosso coração e que nós possamos ter a certeza que o Senhor Jesus, aquele que professamos como nosso Senhor e Salvador, que Ele venha nos instruir agora, em nome de Cristo Jesus. É que eu peço e agradeço, Pai. Fala conosco agora, em nome do Senhor, em Cristo Jesus que nós agradecemos. Amém. Deus abençoe, meu querido e minha querida. O tema que eu queria compartilhar com você nessa sexta-feira, nesse estudo bíblico, é um tema muito natural acontecer, mas talvez você tenha um pouquinho de dificuldade em algumas coisas com relação quando se trata da Bíblia. Quando nós olhamos para a Bíblia do Senhor, a minha pergunta para você, quando você está diante desse livro, qual a dificuldade que você tem quando você pensa na Bíblia? Muitas vezes você vai pensar assim, olha, eu não entendo muitas coisas que estão escritas aí. São palavras, às vezes, difíceis para eu interpretar, são palavras difíceis para eu entender. E isso causa até desânimo muitas vezes, porque as versões, muitas vezes, como são diversas, nós temos até um desânimo de ler a palavra e ficamos até desanimados de poder ler a palavra, porque a gente acha que a gente não entendeu aquilo e, ao mesmo tempo, a gente desanima e não quer ler essa palavra. Por isso que eu queria compartilhar com você nessa sexta-feira uma estrutura geral da Bíblia, ou seja, um panorama do que a Bíblia trata para nós. E eu queria começar esse momento e essa conversa com você essa tarde olhando para a Bíblia e entendendo o seguinte: eu sei que uma das maiores dificuldades é ler a Bíblia e entendê-la. Muitas vezes você lê a palavra do Senhor, você olha aquilo e fala, nossa, até que é bonito. Mas é tão difícil a linguagem que muitas vezes temos uma dificuldade de lê-la e não sentimos o desejo de processar aquilo que a Bíblia está nos ensinando. E o primeiro assunto que eu queria que você respondesse para mim, não precisa escrever se você não quer, mas pense o seguinte: a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Você já se fez essa pergunta? A Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Muitas pessoas têm dificuldade de responder essa questão. Por quê? Porque é uma questão muito difícil. Muitas vezes você acha, é fácil, ela é a palavra de Deus. Ah, peraí, não, ela contém a palavra de Deus. Você fica uma visão dúbia daquilo. E eu queria explicar para você que muitas vezes quando você vai para o seminário, uma das primeiras questões que os professores colocam para todos nós
é exatamente esse questionamento que eu estou fazendo com você essa tarde. A Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? E que você traga no coração agora esse entendimento. A Bíblia é a palavra de Deus que contém registros e escritos de homens inspirados por Deus. Ok? A Bíblia é a palavra de Deus que contém escritos e registros de homens inspirados por Deus. Ou seja, o Espírito Santo tomou homens no decorrer da história e escreveu a vontade de Deus para todos nós. E quando você olha a Bíblia, você tem algumas dificuldades e quando você olha para aquilo e fala assim, tá, é a palavra de Deus, mas como ela é com relação do que ela está nos ensinando? Eu queria propor um texto para você meditar comigo, que nesse texto vai colocar um pouquinho luz no seu entendimento. Se você tiver a Bíblia aí, por favor, no Salmo 119, versículo 33, Salmo 119, versículo 33, diz assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei de todo o meu coração, e a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Olha que versículo lindo! Esses versículos que o salmista está dizendo é que a palavra de Deus, quando você olha para ela, ela pode até ter dificuldade. Mas você precisa entender que essa dificuldade pode ser superada quando você dedica-se muitos momentos de ler a palavra do Senhor e tentar compreender no que o Senhor tem para nós. Quando nós olhamos para a Bíblia e lemos um texto, por exemplo, o pastor coloca um texto para nós pensarmos um pouquinho e às vezes você fala assim, nossa, eu li, mas não entendi nada. Eu li aquele texto, parece que o pastor está explicando com uma facilidade tremenda e ele estudou para isso, ele sabe. Não. Em muitos momentos nós contamos com o nosso, lógico, você vai tentar guardar um momento para estudar a palavra, para ler a Bíblia, é importante, mas a Bíblia é o único livro cujo autor está presente, que é o Espírito Santo. E quando nós olhamos para a Bíblia, eu sempre costumo, talvez você já ouviu eu falar, quando eu leio a Bíblia, eu sempre busco exortar a pessoa que está, o interlocutor aí, ouvindo, que ele também abra na passagem e também medite naquela passagem. Por quê? Porque eu quero que essa pessoa tenha a mesma leitura que eu tenho. Lógico que as versões são diferentes, mas o fundo, o contexto em si é o mesmo. E quando eu peço para a pessoa ler comigo, é para que ela não tenha o coração dúvidas, para que ela possa um ponto de interrogação. Por isso, quando eu colocar uma mensagem, quando eu ler uma passagem e eu disser a você, olha, abra aí a passagem, medite na passagem, leia a passagem. Se você tiver dúvida, marca aí no caderninho a dúvida que você tem e me procure para que eu possa te ajudar a entender essa passagem. É tão claro isso que o Evangelho de João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, diz assim: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Por isso, a palavra de Deus precisa ser examinada. Não é simplesmente engolir tudo que o pastor ou o pregador está trazendo. Você precisa meditar, refletir e, ao mesmo tempo, questionar se aquilo realmente é verdade, se ele está falando só da boca para fora ou se o texto está dizendo exatamente aquilo. Para eu dar um panorama para você um pouquinho, para você pensar comigo esta tarde, nós temos aqui na Palavra do Senhor, na Bíblia,
principalmente a Bíblia evangélica, 66 livros. 66 livros. No Antigo Testamento nós temos 39 livros e no Novo Testamento 27 livros. Nós temos 1189 capítulos a Bíblia evangélica. E nós temos 31 mil, algumas traduções podem variar e mudar um pouquinho, mas a tradição cristã diz que de versículos nós temos 31.176 versículos. Bastante, né? Muita coisa para nos ensinar e é muita coisa para a gente guardar. Mas eu quero dar 3 passos importantes para você quando você pensar em estudar a Bíblia e ler a Bíblia. Porque a Bíblia você pode ler de capa a capa como um livro, mas uma coisa é importante, você precisa estudá-la para entender o que o Senhor tem para mim e para você. 3 passos importantes. Primeira coisa que você tem que fazer quando você pega esse livro na mão e fala assim, olha, será que eu vou conseguir ler esse livro? Será que eu vou entender esse livro? E eu queria que você guardasse no coração esses 3 passos importantes, porque talvez dê uma luz para você tirar esse estigma do medo. Primeira coisa que você, quando você pega a Bíblia para ler, antes de pensar em lê-la, você deve orar a Deus e pedir para o Espírito Santo a revelação divina, para que o Senhor venha te ajudar no entendimento da sua palavra. Porque o Espírito Santo, você já viu em muitos momentos, um pastor prega um texto de um jeito, aí o outro pastor pega o texto de outro jeito. Nossa, tem vários jeitos de pregar a mesma palavra. Mas por quê? Porque o Espírito Santo de Deus atualiza para nós como é a palavra de Deus naquele momento que estamos vivendo. Qual é a mensagem que ele quer trazer através de um pastor, através de um padre, através de alguém. E quando nós entendemos que a oração nos faz entender, é que nós estamos dizendo a Deus, Deus, eu estou aqui acessível a lê-la, mas me ajuda a entender. Então a primeira coisa que eu quero que você faça, quando você começar a ler a palavra de Deus, ore ao Espírito Santo de Deus, para ele te dar entendimento da palavra do Senhor. Essa é a primeira dica que eu te dou. Segunda dica que eu te dou, que é muito interessante, é que o texto bíblico, essa é uma lei hermenêutica, olhando para o texto bíblico, ela tem o sentido literal e o sentido figurado. Vou repetir, sentido literal e figurado. Ou seja, o sentido figurado são metáforas que o autor daquele texto está colocando. O sentido literal, exemplo, só para você entender. Quando você olha o texto em Provérbios dizendo assim, olha, os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Sentido literal é que a flecha é uma arma. Então, em alguns momentos, o texto está falando que os filhos sendo flecha é sentido literal. Não, figurado. Porque se a flecha é sentido literal, por exemplo, no Antigo Testamento a gente vê o rei Saul morrendo, outros reis morrendo com uma arma de flecha, uma lança, sentido literal, porque foi usado um armamento. Sentido figurado, metáfora, é que os filhos, sendo flecha, você lança eles para o mundo e eles vão para o mundo fazer a diferença. Sentido figurado. Então você tem que orar ao Espírito Santo que te dê revelação daquele texto e ao mesmo tempo você tem em passagens sentido literal e sentido figurado. O que aquele texto está dizendo? É sentido literal? É figurado? Por isso você tem que ter essas nuances de entendimento. Isso é uma chave hermenêutica para você entender que é mais fácil você compreender isso quando você tem isso em mente. Terceira dica que eu vou dar para você olhar a palavra de Deus, estude sempre a Bíblia e quando você tem dúvida, procure alguém que conhece, que estudou, que está mais por dentro da palavra de Deus.
Por quê? Porque as dúvidas vão acontecer no coração de qualquer pessoa. Você acha que eu não tenho dúvida? Você acha que eu, quando fui para o seminário, eu não tinha um montão de dúvida? Eu tinha e tenho muitas vezes. Mas eu procuro sempre saber, pesquisar, procurar para tentar entender a passagem com mais facilidade. Quando eu vou preparar um sermão, por exemplo, eu sempre ponho em cima da mesa várias versões de Bíblia diferentes. A contemporânea, a versão atualizada, e dentre elas, a versão Jerusalém Católica. Nossa, Orlando, você usa? Uso. Sabe por quê? Porque você traz luz para o texto quando você olha várias versões diferentes e ao mesmo tempo te dá luz ao que realmente o significado daquela passagem. E o que é interessante é que quando você olha uma passagem que você está lendo e te chama a atenção aquela passagem, você tem que ler os versículos anteriores e os versículos posteriores. Por quê? Porque você não pode pincelar, tirar do contexto, porque a Bíblia ela trabalha com contextos específicos. Se você olhar, por exemplo, o Sermão da Montanha, ela começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7 de Mateus. Olha que contexto grande. Dentro desse Sermão da Montanha, o Senhor tira vários momentos de trabalhar, sim, situações específicas. Mas isso é importante para você entender a palavra de Deus. É uma estrutura bem difícil de compreender, porque a Bíblia é riquíssima. Mas você precisa ter isso em mente. Amém, meu querido? Eu queria que você pensasse um pouquinho nessa situação, por exemplo, quando a gente olha para a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso livro de regra e fé. A Bíblia é o que ela tem para nós nos orientar do que significa o cristianismo, o que significa a nossa fé. Para você defender a fé que você crê em Jesus, tá? Tem um contexto na teologia chamado aquela visão de apologética, ou seja, você tem ferramentas para defender a sua fé. Só que se você não estuda a Bíblia, muitas vezes você não tem essas ferramentas, porque você não dedica tempo a ler e a tentar compreender a Bíblia. Por isso que muitas vezes nós precisamos estudá-la, não é só lê-la. Qual é a importância daquele texto? Qual a importância de entender aquela passagem? Qual é o contexto que está sendo dito? Isso chamamos de aplicação primária, ou seja, para quem ele foi escrito, para qual é o momento que está tratando, qual é o sentido que está vivendo aquela passagem, para você fazer a aplicação primária. E depois dessa aplicação primária, você traz para a aplicação secundária, ou seja, você está aplicando no seu contexto diário. Por isso que você vê muitos problemas, porque a Bíblia, por ser um livro de nossa regra e fé, quando as pessoas não estudam a palavra de Deus, não têm essa noção do que significa estudar e aprender. A Bíblia não foi feita de um dia para o outro. Ela foi muito tempo usada para que o Senhor mostrasse a sua vontade para uma nação de um povo escolhido. Se outrora no Antigo Testamento é Israel, se foi destinado para esse povo, se separado, Deus separou esse povo para que eles tivessem sua caminhada cristã, esse relacionamento com o divino, ou seja, com Deus. A mesma coisa no Novo Testamento. O Senhor espera que todos nós busquemos aprender com Ele, para que a nossa vida cristã, a Bíblia, seja o nosso manual de seguir ao Senhor com o livro de regra e fé. O Antigo Testamento, quando você olha para o Antigo Testamento, por exemplo, algumas pessoas dizem assim, nossa, eu não gosto muito do Antigo Testamento, né? Eu gosto mais do Novo Testamento. Parece que o Antigo Testamento, Deus é muito bravo, né? Deus é muito
ruim, né, em muitos momentos, né? E tem gente que fala assim, não, nós estamos no período da graça, o Novo Testamento é mais graça em si, mas nós precisamos entender que um completa o outro. Eu sempre costumo dizer que há 3 fases importantes para nós entendermos a Bíblia, tá? Antigo Testamento, plano original de Deus. Todo o Antigo Testamento, o Senhor quer mostrar que existe um único Deus. E esse Deus é Yahvé. Até ele separa a nação, mostrando a nação, só tem eu. Por isso eu não quero que vocês tenham a idolatria no coração. Quando fala de vários deuses, você vai ver no Antigo Testamento que Deus fala, não, Baal não, qualquer Deus não, eu sou o único. Antigo Testamento, plano original de Deus. Novo Testamento, em prática, o plano que outrora, você vai perceber que lá em Gênesis, quando tem a queda do homem, capítulo 3, lá em Gênesis já começa a trabalhar o plano de Deus para que o Novo Testamento tenha em pauta o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Jesus, ele se encarnado em figura humana na terra. Então, Antigo Testamento, plano original de Deus. Novo Testamento é o plano de Deus original em prática. E quando o Senhor morre, vai para a cruz, ressuscita, prega por mais 40 dias depois da sua ressurreição, sobe aos céus, envia o Consolador, o que? Continuidade ao plano de Deus, até a volta dele. Essas 3 fases são importantes para você entender o significado da junção da justiça de Deus do Novo Testamento, junto com a justiça de Deus do Antigo Testamento. Ah, mas no Antigo Testamento não tinha graça? Tinha. O povo separado e sempre sendo protegido, sendo que eles caminhassem no Senhor e na palavra dele, o Senhor sempre protegia. A mesma coisa no Novo Testamento, tem justiça de Deus? Tem. E ao mesmo tempo tem graça. O Antigo Testamento e o Novo Testamento se completam para o plano original de Deus. E nesse plano original de Deus, está tudo acessível a você, na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso é importante você entender que o plano de Deus é tão lindo e maravilhoso que ele nos ensina a todo momento que nós devemos estudá-la, lê-la, tentar desfrutar daquilo que o Senhor quer para todos nós. E isso é muito importante, porque muita gente questiona a Bíblia, sabia? Muita gente questiona os escritos da Bíblia. Muitas pessoas que não seguem religião nenhuma têm a dificuldade de entender que a palavra de Deus é poderosa. E ela é atualíssima. Atualíssima por quê? Porque a palavra de Deus, sempre em momentos que nós meditamos e tentamos aprendê-la, ela se torna real nas nossas vidas a tal ponto de trazer luz em meio às trevas. Você já viu que em algum momento você pega a Bíblia e você está assim num momento muito triste da sua vida e você fala com Deus, Deus, olha, eu estou com um momento muito difícil, e você abre assim ao léu. Ou seja, você pega a Bíblia e você às vezes pensa assim, muitas vezes alguém, talvez você já tenha feito, e abre a passagem, tá? Você acaba lendo e de repente Deus está falando alguma coisa para você nesse texto. Às vezes não. Por isso, entenda uma coisa, isso aqui é vivo. É o autor presente para te ensinar a viver uma vida plena, buscando a luz da salvação. Por isso é importante você estudar a palavra do Senhor. Não é simplesmente ler a palavra só por ler e viver como se nada daquilo que você leu se torne real. O que o Senhor espera de todo cristão é que tenha não só versículos de cor, porque muitas vezes você conversa com pessoas, sabe, de versículos e versículos de cor. É bom isso, não é ruim. Mas aquele versículo que foi decorado se tornou vivo em sua vida?
Por isso que você tem que olhar contextos, qual é a aplicação daquele texto, estudar e colocar pontos de interrogações. Por que foi escrito? Para quem foi escrito? Qual é o motivo dessa escrita? É literal? É metáfora? É figurado? É literalmente aquilo que ele está dizendo? E por isso você tem que colocar, quando você ler a Bíblia, muitas chaves para você entender que a Bíblia do Senhor, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela requer compromisso de ler a palavra do Senhor. Sabe o que é mais difícil? É que tem muitos cristãos que não se dedicam tempo suficiente para aprender a palavra de Deus. Eu quero que você entenda o seguinte: como devemos considerar a Bíblia, por exemplo? Vou dar algumas coisas que eu aprendi com o tempo. A Bíblia é a palavra de Deus e contém nela escritos e registros de homens inspirados por Deus. Ela é infalível, ela é inerrante, ela não pode ser mudada. A própria palavra de Deus diz que se a Bíblia, que alguém pregar outro evangelho que não seja esse que a Bíblia diz, que seja anátema, ou seja, seja amaldiçoada. Por isso é importante você estudar a Bíblia, porque você vai entender e vai até questionar às vezes. Olha, não foi bem isso que é essa passagem que eu li. Por isso, quando um pastor ou alguém falar para você, não, o texto que vamos ler, isso aqui, mas não precisa abrir, não precisa ler essa palavra. Não, leia. Porque até o apóstolo Paulo, quando ele foi em Bereia, quando ele estava falando do evangelho, os cristãos da época estavam meditando, dizendo, vai falando aí, Paulo, a gente vai conferir no que você está falando. Sabe por que o povo de Deus se perde? Por falta de conhecimento, e conhecimento da palavra. É tão interessante isso, meu irmão e minha irmã, que algumas características que a Bíblia tem, e às vezes a gente passa em branco porque a gente está acostumado a ler, e a gente esquece que nós precisamos dedicar-nos a aprender um pouquinho. Exemplo, a Bíblia teve 40 autores que viveram em épocas diferentes, que não se conheceram mutuamente, ou seja, não viveram na mesma região, não viveram na mesma época, não tinham a mesma idade. A Bíblia relata tudo de 40 autores diferentes. Tá? Ele foi levado 1.600 anos para ser escrito o Antigo e o Novo Testamento. Então note, 40 autores viveram em épocas diferentes, não se conheceram, e não tem como você falar, é que nem hoje, internet, que nem hoje, Twitter, Facebook, você pode falar o que você acha, outro, aquele ali diz isso. Não existia. Foi o Espírito Santo. E outra, ela não se contradiz. Chave hermenêutica, a própria Bíblia traduz a Bíblia. Se você olhar alguns versículos, porque isso que tem algumas pessoas que quando trazem uma palavra de Deus, ou seja, um sermão, e nesse sermão temático, eles usam vários versículos para se completar mutuamente a ideia daquele texto. Então, a Bíblia, ela não se contradiz. Por isso, você vai entender que muitos autores, tanto do Antigo como o Novo Testamento, ou seja, essa divisão que tem de ter 39 livros no Antigo e 27 no Novo Testamento, se completam mutuamente. E ao se completar, você vai ver Jesus no Novo Testamento dizendo sobre lá atrás, dizendo sobre Abraão, Isaac, Jacó. Não viveram. Mas Deus, por ser Deus, através de Jesus, e o Espírito Santo de Deus, tem revelações para nós entendermos que o Antigo e o Novo se completam. E quando se completam, nós temos a inspiração que vem de Deus, plano original,
concretização do plano, o Novo Testamento e a continuidade do plano de Deus. Mas você vai falar assim para mim, Orlando, mas todas as Bíblias são iguais? Todas as Bíblias têm a mesma quantidade de textos, de capítulos? Não. A Bíblia católica romana, ela tem uma diferença, por exemplo, de entender que ela possui 7 livros a mais. Tá? E desses 7 livros a mais, eu vou citar alguns para vocês. 1ª e 2ª Macabeus, Judite, Tobias, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Sem falar em alguns capítulos referente a alguns textos que a Bíblia evangélica também tem. Mas, Orlando, por que na Bíblia católica é diferente a quantidade de textos, por exemplo, no sentido de livros? É que a Bíblia evangélica entende que a Bíblia católica possui vários textos não inspirados por Deus. Ou seja, aqueles livros apócrifos que eles entendem que não existe inspiração. Mas é importante, se você tiver momentos da sua vida que você quer ler, por exemplo, leia 1ª e 2ª Macabeus. É interessante. Naquele período de 400 a 430 anos, do Antigo para o Novo Testamento, essa Bíblia vai te dar luz nesse momento, para você entender do Antigo para o Novo, e isso faz você aprender um pouquinho o sentido histórico. Por isso é importante você aprender. Eu acho muito interessante que às vezes a gente pega tanto ranço de não querer ler a Bíblia, porque a Bíblia é evangélica ou a Bíblia é católica, que nós deletamos tudo. Não, nós precisamos aprender sempre. O estudar é importante. Estude, veja comentários, analise os fatos, aprenda que aquele contexto que está sendo vivido naquele momento é importante. Vou dar algumas direções, talvez você já ouviu isso que eu vou falar, mas eu queria repetir para você. Na Bíblia, você tem os 5 primeiros livros que você vai saber e aprender com eles, que contam para você a história desde o início, chamado de Pentateuco, ou seja, 5, tá? Penta, 5. Pentateuco, você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São os primeiros 5 livros da Bíblia lá no Antigo Testamento. Se você abrir a Bíblia no comecinho, você vai ver. Aí você lendo esses 5, você vai entender a história. Eu não sei se você gosta muito do Novo Testamento, mas eu gosto muito do Antigo Testamento. Eu gosto de estudar o Antigo Testamento, porque muita coisa que você vai lá para o Novo Testamento, você acaba entendendo quando cita tribos, quando cita reis, quando cita pessoas importantes no Antigo Testamento, traz luz para nós quando você estuda o Antigo Testamento. Então, primeira situação, você tem o Pentateuco, 5 livros iniciais. Você tem os livros históricos. Quais são os livros históricos, Orlando? Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são livros históricos que no decorrer da história do povo de Deus, o Senhor demonstra neste momento da conquista de Canaã, os juízes que foram levantados para legislar perante o povo, os reis que foram, por exemplo, você vai ver que Saul, Davi e tantos outros foram levantados. Então esses livros históricos são importantes de você entender a história. Então você tem 5, Pentateuco, você tem os livros históricos. Em seguida desses livros históricos que você aprende na Bíblia, você tem os livros poéticos. Eu gosto muito de Salmo, por exemplo, eu gosto muito de Jó, Provérbios. Então nós temos Jó, nós temos Provérbios, nós temos Salmos, Eclesiastes e Cantares de Salomão.
Então esses livros poéticos traz a poesia no decorrer da história do povo de Deus. E essa poesia é importante nós entendermos. Esses livros proféticos que nós temos também, são livros que temos os profetas maiores e os profetas menores. Orlando, mas esses profetas maiores e profetas menores, por que isso que a Bíblia traz? Quando a Bíblia fala dos profetas maiores, é que eles viveram num contexto tão importante do tempo, não que são mais importantes que os outros profetas, mas o contexto da época trouxe uma importância para entender esses profetas maiores como os profetas menores. Quais são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São os profetas maiores. Ah, mas e por outro lado, quais são os profetas menores? Por exemplo, você vai ver Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Malaquias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Note como é importante você entender o panorama do que a Bíblia traz para nós. Ao mesmo tempo que você entende tudo isso, no Antigo Testamento eu quero dizer para você compreender. Chave hermenêutica. Aprenda com o Antigo Testamento, que foi tão importante na história, que relatou homens de Deus, que ao mesmo tempo fizeram grandes coisas, mas erraram também. Por isso que a Bíblia é um livro fantástico, que ela não esconde os erros dos grandes homens de Deus. Você conhece a história de Davi, você sabe que ele adulterou, você sabe que ele matou, você sabe que ele mentiu, mas de tudo isso, no Novo Testamento você vai ver que era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Davi tinha uma facilidade de arrependimento. Davi tinha uma facilidade de se aproximar de Deus e falar com ele: eu me arrependo de ter feito errado. Por isso, a aliança que ele fez com Deus foi uma aliança que o Senhor preservou a todos os momentos. E grandes reis que erraram na história foram preservados em muitos momentos por amor a essa aliança que Deus tinha com Davi. Então, no Antigo Testamento, você aprende muita coisa. Não no sentido só poético, não no sentido só histórico, não no sentido de entender os textos do Antigo Testamento com uma qualidade tremenda, só que eles não se chocam. Em alguns momentos você vai ver a repetição de Deus, por exemplo, em Deuteronômio, da lei. Porque essa repetição é para cravar no coração e na mente do homem que a lei de Deus deve ser preservada. Aí você tem os 4 evangelhos do Novo Testamento. Você sabe qual é? Mateus, que mais? Marcos, que mais? Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos, os evangelhos que se completam. Um responde à lacuna do outro. E João, que mostra a divindade do Senhor, né? Quem Deus era. Por exemplo, no princípio era o verbo era Deus, arche en logos. Para entender que os 4 evangelhos contam a história do Messias em panoramas diferentes, em momentos diferentes, contextos iguais, mas tentando atingir povos diferentes. Por exemplo, você vai ver que há momentos que falam sobre o rei Jesus, em Mateus. Você vai ver que fala da servidão do Messias, em Marcos, ser servo, né? Você vai ver que Lucas fala do homem perfeito. Por quê? Porque estava falando para o grego. E ao mesmo tempo você vai ver que João fala da divindade de Deus para trazer luz do entendimento do que significa servir ao Senhor. O livro histórico do Novo Testamento é os Atos dos Apóstolos. Você sabe que Atos dos Apóstolos dá o início à igreja. Ah, mas a igreja começou naquele momento? Não. Até a vinda de Jesus de enviar o Espírito Santo,
A igreja já começou a existir quando o Senhor subiu e o Espírito Santo desceu, já encontrou pessoas reunidas em Jerusalém, esperando o Espírito Santo de Deus. Então, no Novo Testamento, esse livro histórico que é Atos dos Apóstolos, que é muito importante para a igreja, sempre você deve estudar. Aí você tem, no Novo Testamento, essa visão das epístolas paulinas, que Paulo foi um dos grandes apóstolos que trouxe, de 27 livros do Novo Testamento, ele trouxe 13 epístolas. Você vai ver que em Romanos, que se você for começar a ler a Bíblia hoje, eu oriento você começar pelo Novo Testamento e também começar com o livro de Romanos. Porque o livro de Romanos é um compêndio de muitos livros. E você vai entender o que significa essa epístola de Roma, que Paulo escreveu para os romanos, que é muito importante, a justificação pela graça do Senhor. Então oriento você, se você estiver agora querendo ler a Bíblia e não leu ainda, comece a ler pela epístola de Romanos. Você tem 1ª e 2ª Coríntios, muito interessante esse livro que você pode estudar também. Paulo escreve aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Essas são as 13 epístolas paulinas que a Bíblia traz, que é muito importante você ler e aprender um pouquinho com elas. E tem também a visão do Novo Testamento, são 8 epístolas gerais. Quais são as epístolas gerais, Orlando? Hebreus, cujo autor é desconhecido. Muitos dizem que é Paulo, outros dizem que são outros autores. Não dá para você identificar quem é o autor. Alguns se arriscam dizendo que foi Paulo, eu não creio. Então, nós temos Hebreus, Tiago, que era o irmão de Jesus. Nós temos 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas, que também é irmão biológico de Jesus. É importante você entender esse contexto. E nós temos o livro profético, um grande livro da Bíblia chamado Apocalipse. Esse livro você tem que ler e esse livro você tem que estudar. Quem teve comigo esse estudo lá na igreja se maravilhou com isso, porque é importante você conhecer a Apocalipse, porque a Apocalipse dá luz para muitas coisas que às vezes a gente não entende. Então, o crente à Bíblia precisa ter isso em mente que eu já falei? Precisa. Porque se você for questionado por muitas pessoas que não são cristãs e perguntam, me dá um panorama da Bíblia para eu entender. Se você não tiver isso na ponta da língua, talvez a sua mensagem seja desqualificada um pouco. Por quê? Porque você precisa aprender a Bíblia. Aqueles que nos seguem na página da EMEL, da Metodista Livre, mesmo que sejam católicos, é importante ler as Escrituras e aprender com a Bíblia. Se você for católico e querer ler e aprender um pouquinho, leia a Bíblia Jerusalém, que é a melhor para a tradução, mas se aproxima no original. Por isso que quando eu preparo um sermão, eu leio ela também, porque ela está mais perto do original da Igreja Católica. O que nós precisamos entender? É importante eu ler a Bíblia? Mas o mais importante é ler, mas estudar o que é a Bíblia. Tem dificuldade de entender a Bíblia? Tem, todos nós temos. Busque uma pessoa, fale com ela, converse com ela para você aprender o que está dizendo. Olha, eu não entendi muito bem o que disse esse texto, qual é o sentido desse texto. Eu queria te dar alguma luz para você entender algumas coisas que é importante você pensar para entender a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia, ela é uma arma espiritual, sentido figurado. Ela é a vontade de Deus para o homem. Ela é a revelação do Senhor para todos nós. E você vai conhecer o seu Senhor a partir do momento de você ler
e desfrutar daquilo que você está lendo. Como você vai saber a vontade de alguém se você não conversa com essa pessoa? Não importa, às vezes você acha assim, eu vou orar ao Senhor e Ele vai me revelar. Não, Ele pode te revelar sim, para você entender a palavra dEle. Porque muitos dizem desta forma, nossa, eu não consigo ouvir Deus. Deus não fala comigo como eu vejo algumas pessoas dizendo. Não, Deus fala. Abre a palavra e você vai ver Ele falando com você. Por isso ore, medite na palavra do Senhor, para que você entenda que a palavra purifica o cristão. A palavra, quando se aproxima de nós, ao mesmo tempo, como Lutero dizia, ela nos afasta do pecado. A palavra é um divisor de águas da ignorância espiritual para o conhecimento de Cristo Jesus. É tão importante a palavra do Senhor que eu quero trazer algumas chaves para você entender que se ela é a palavra de Deus e possui inscritos, inspirados por homens, por exemplo, a revelação que o Espírito Santo traz para o homem, eu quero dar algumas coisas para você entender. Eu dei para você 3 chaves para você entender a Bíblia. Ore sempre antes de ler, medite nela em oração para você aprender com a palavra. Ao mesmo tempo, tenha noção se é literal o que está dizendo, se é figurado ou metáfora o que está dizendo. Ao mesmo tempo, você vai trazer no seu coração o desejo de lê-la, mas aprender com ela. E como ler a Bíblia? Como eu devo ler a Bíblia? Leia a Bíblia com reverência. Não é para você deitar no chão, não, reverência, porque é a palavra do Senhor que você está lendo. Leia a Bíblia com trabalho e dedicação, porque a Bíblia, às vezes, você está com sono, não quer ler, ela te dá sono. Por exemplo, você vai falar assim, eu quero começar a ler a Bíblia hoje, eu vou ler Números. Meu irmão, que Deus te ajude a começar a ler Números, porque não é tão fácil assim, é uma leitura cansativa. Para quem vai começar a ler a Bíblia, não deve ser o livro que você deva começar. Se você quer começar a ler, leia o Novo Testamento, Romanos. Leia com a mente aberta, lendo a Bíblia, procurando o significado da mensagem naquela leitura que você está dizendo. Por isso, a aplicação primária. Para quem esse texto está sendo direcionado? O que está tratando nesse texto? O que está acontecendo que o autor escreveu para aquele momento? Essa é a aplicação primária. Você tem que ter mente para entender isso. Ao mesmo tempo, você deve ter uma atenção a esse texto que você está lendo, porque desse momento você vai trazer para a sua vida o aprendizado daquele texto. Então, a aplicação primária traz para você essa aplicação contemporânea secundária na sua vida. O que falou com você esse texto? Qual foi a importância desse texto para a sua vida e para a sua caminhada cristã? Entenda que o texto tem um destino, é uma carta que possui um remetente. E esse remetente está sendo enviado para ele para tratar um momento. Se foi conhecimento histórico, é para relatar a história do momento. Se for um problema da igreja, principalmente nas cartas de Paulo, são um momento que ele está tratando um problema na igreja. Então, qual é o problema que está sendo tratado ali? Eu posso aplicar isso neste contexto que eu estou vivendo? Se posso, aplica. Se não dá para aplicar, cuidado com a heresia, porque pretexto no contexto se torna heresia. Você pode mudar totalmente o sentido do texto quando você tem em seu coração aquilo que não é o que a Bíblia diz. Atenção, isso é muito importante. Quando você olha para a palavra de Deus, principalmente no contexto histórico, você precisa entender o seguinte: qual é a história daquele momento? Qual é a cultura daquele momento? Qual é o sentido geográfico daquela região? Qual é o sentido econômico, religioso, social daquele texto?
Então você precisa, por exemplo, pensar que em muitos momentos, Paulo, por exemplo, no Novo Testamento, ele trata uma situação, por exemplo, na igreja que as mulheres não deveriam falar na igreja. Aí o sentido literal que alguns trazem para hoje é que a igreja não pode ter mulher falando lá na frente. Não é isso que o texto diz. É que no contexto que Paulo está dizendo, é como a igreja, a mulher estava sendo inserida na sociedade, porque até então a sociedade era machista. A mulher sendo inserida, ela não estava pronta para falar no momento e na época. Por isso é importante você ver qual é a região que estava sendo falado aqui. Em alguns momentos você vai ver sobre mares, alguns momentos sobre rios, alguns momentos falando de montanhas, em alguns momentos falando de vales. Esses podem ser momentos que está sendo tratado pelo autor de uma forma figurada, mas de uma forma literal, que por trás do que ele está tratando tem um significado que ele está dizendo. Ao mesmo tempo, cultura. Por que os homens se vestiam daquela forma? Por que as mulheres se vestiam daquela forma? Por que as mulheres não podiam falar? Por que os homens não podiam se dirigir à mulher? Por exemplo, você vai ver muito claro em João capítulo 4, quando fala de Jesus, o relato de Jesus conversando com a samaritana no poço. Por que tem mais importância quando você entende a cultura? É porque você olha para o texto já com a mente aberta, sabendo que é um momento que ele está sendo tratado ali. E é o sentido literal do momento. E desse momento tem muita coisa a ser aprendida. A forma religiosa de entender o texto. Por que existiam os fariseus? Por que Jesus batia muito nos fariseus? Por que a religião mudava em alguns momentos? É que as pessoas precisariam entender um momento para, quando você ler o texto, trazer sentido para a sua interpretação do contexto. Todo livro que você ler na Bíblia precisa se analisar o contexto histórico do que está acontecendo naquele momento. Eu oriento você desta forma, para você não ter a dificuldade de não ter a atenção devida naquele texto e causar em você confusão com relação ao próprio texto. O que o autor está dizendo no sentido literal, no sentido de metáfora, o que ele quer tratar, para quem foi enviado, qual é a cultura do lugar, qual é a cultura geográfica do lugar, qual é a cultura daqueles habitantes daquela terra, de povos diferentes. Por isso que é muito preocupante quando você olha a Bíblia e interpreta ela simplesmente como se fosse os dias de hoje. Porque os dias de hoje é muito diferente dos dias que Jesus viveu ou no contexto do Antigo Testamento. Então leia a Bíblia com a certeza que você vai interpretar e saber o que está dizendo. Cada pessoa, ao ler a Bíblia, precisa ter em mente que ela precisa de uma interpretação, e essa interpretação você pode buscar na Bíblia, que ela mesmo se interpreta. Uma coisa interessante, que é o intérprete do texto precisa interpretar, por exemplo, as epístolas paulinas. Existia um grego, o grego bem culturalmente na época não era o koiné, ou seja, palavras populares. Existia uma escrita de uma pessoa muito culta que Paulo era. Então há palavras um pouquinho diferentes do contexto de Pedro. Pedro também usa palavras até bonitas nas cartas dele, mas existia alguém que escrevia para ele. Ele ditava e o amanuense escrevia. Por isso é importante você entender qual o estilo do autor, qual a época que foi escrito o livro, o que ele está tratando naquele livro, distinguir a literalidade do texto e, ao mesmo tempo, qual a metáfora daquele texto. Outra coisa que é interessante, que quando você está olhando para o texto bíblico e você não está entendendo, busca ajuda. Não é vergonha buscar ajuda.
não é vergonha você buscar livros de comentários, de você tentar trazer luz para aquele texto. Porque nós não somos tão letrados assim na Bíblia. Nós precisamos sempre orar e crescer na graça. E buscar ajuda externa não é problema para ninguém. Não é erro para ninguém. Não é desmerecer alguém. Pelo contrário, você está tentando pesquisar para trazer com fidelidade o que o texto diz. Por isso, quando uma pessoa falar para você alguma coisa, sempre estude aquilo antes de ficar falando sem estudar o que você está dizendo. É importante você entender que aquele contexto geográfico é muito importante, principalmente no Antigo Testamento, para nós aprendermos. É interessante que você vai ver várias passagens dizendo sobre o Rio Nilo, Rio Jordão, Mar Vermelho, as correntes do sul. Por que que isso tem significado, Orlando? Por isso, porque neste momento, há na história do povo de Deus, momentos específicos. Por exemplo, qual o significado do Rio Jordão? Quem foi batizado no Rio Jordão? Quais são as correntes que passaram, que batizaram pessoas? Por que que Jesus foi batizado por João Batista? Por que que Jesus se entendeu que precisava ser batizado? Porque se ele não tinha pecado, se ele era o rei, por que que ele foi até João Batista para ser batizado? Porque tem significado. Significado para se cumprir a lei. Significado para entender a lei. Uma das coisas mais importantes que você precisa olhar para a Bíblia é que o intérprete que traz o contexto é que precisa se analisar as passagens em conjunta do contexto geral do que está dizendo. Por isso o contexto é importante. Tem dúvida naquilo que você está lendo? Leu aquela passagem, não entendeu? Começa a ler um capítulo anterior, que daí pode dar luz naquele capítulo. Ah, não entendi ainda. Volte mais um capítulo e tente dar luz àquela interpretação que você dá. Ah, li, mas não entendi. Então, daquele capítulo, passe para o capítulo da frente, antes e depois, para você entender aquele texto que você está lendo. De uma coisa você, como qualquer pessoa que estuda a Bíblia, entende, é que existe o contexto de toda a passagem. E nesse contexto, me faz ter luz para eu viver uma vida santa. Uma vida que me traz a salvação. Uma vida que me faz ser diferente. Porque a Bíblia me ensina. A Bíblia nunca escondeu o erro de homens. Pelo contrário, deu luz a muitos que erraram. Mas, Orlando, de tudo que você está falando para mim, o que eu posso aprender com relação ao que você está dando esse panorama da Bíblia? Primeiro, a Bíblia não é um livro qualquer. Não é um livro que você lê de qualquer jeito. Não, a Bíblia precisa ter reverência a ela. Precisa te aproximar de Deus. Porque quando você ora para lê-la, você vai ter luz para se aproximar cada vez mais do seu Criador. Ao mesmo tempo, a Bíblia é tão linda que ela possui o autor dentro dela. E esse autor, que é o Espírito Santo, possui vida, traz vida para todos nós. A Bíblia, ela é viva, não é um livro qualquer. Ela é o livro dos livros e nos ensina a se inspirar no exemplo de Jesus. Não podemos ler simplesmente como um livro qualquer. Precisamos ter devoção na palavra do Senhor. Devemos procurar nela o que Deus tem para todos nós. Qual é a vontade de Deus para você? Leia a Bíblia. Você vai entender a vontade do Senhor. 2 ferramentas. Ore e leia a palavra do Senhor. Porque daí você vai ver o que o Senhor tem para você e para todos nós. Sabe o que a Bíblia vai ensinar para você? Leia com um motivo de louvar a Deus. Procure no texto uma ordem de Deus
para te ensinar. Procure no texto algo que lhe traga à mente que você precisa confessar um pecado. Procure no texto bíblico um princípio eterno, uma verdade que reflita Cristo e o seu ensino. E procure no texto uma mensagem de Deus para o seu dia. Em nome de Jesus, eu espero que você leia a Bíblia agora com outra mente, para que a palavra de Deus te ensine a viver e a viver com abundância. A Bíblia tem muito a nos ensinar. Eu admiro a palavra não só pelo livro, eu admiro porque Deus salta dela e me enche da graça dele. Amém, meu irmão? Espero ter ajudado você com esse estudo desse panorama geral da Bíblia. Você pode aprender muita coisa na Bíblia, tem muita coisa a ensinar, mas eu queria dar esse panorama geral para você entender que a Bíblia é um livro fantástico em nome do Senhor. Ora comigo agora, por favor, para que possamos entrar na presença do nosso Deus e que o Senhor dê luz para todos nós ler a palavra do Senhor. Ore comigo. Pai Celeste, nós te damos graça, Senhor, por essa sexta-feira à tarde. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor deixou a sua palavra para todos nós. E que possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Nos dá luz, Pai, quando nós pegarmos a tua palavra e que possamos crescer em estatura e em conhecimento do nosso Deus. Nos dá, Senhor, o privilégio de ter essa liga de conhecimento do Senhor e ao mesmo tempo fala conosco. Papai Celeste, nós agradecemos por esse momento. E eu agradeço por esses irmãos e irmãs que estão comigo aqui. Que a tua graça venha sobre a vida e sobre a casa deles em nome do Senhor. E que o conhecimento de Cristo venha encher esses corações de saber que a resposta do Senhor está na tua palavra e a resposta e o ensino do Senhor está nas entrelinhas e no escrito do Senhor. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Muito obrigado, Deus, por esse momento e louvado seja o Senhor por esse dia, em nome de Cristo que eu louvo e agradeço. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Muito obrigado pela sua fidelidade, você estar comigo nessa sexta-feira. Lembrando você que amanhã, às 19 horas, nós temos uma mensagem de Deus. Lembrando que amanhã, dia 31, é o dia que nós comemoramos a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro. Então convido você a estar comigo às 19 horas para uma live. E domingo nós temos um culto de ceia do Senhor. Prepara aí os elementos para nós desfrutarmos da ceia do Senhor. E em nome de Jesus, conto com você nesses momentos e esses encontros. Deus abençoe, um grande abraço, um beijo no coração, fiquem com a graça de Jesus e um excelente final de semana cheio da bondosa vontade de Deus para a sua vida. Fica com Deus!